Em outubro de 2009, o Rio de Janeiro concorreu com 3 cidades, Chicago, Tóquio e Madrid, para sediar as Olimpíadas de 2016. Nessa semana, não sei quantos acompanharam no noticiário, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi preso na Operação Unfair Play, que investiga a compra de votos, cerca de 5 milhões de reais. As pessoas que tinham o direito de votar para escolher a cidade, alguns deles ganharam dinheiro para votar em favor do Rio de Janeiro. Gente, nós somos um país do futuro mesmo, né? Falar a verdade. A gente conseguiu internacionalizar a corrupção, a propina. Nós somos muito bons. E é uma pena que sejamos tão bons nisso. Mas essa triste realidade demonstra um pouco daquilo que a gente conversou na semana passada. O quanto o ser humano é voltado para o mal, inclinado para o mal. Então, se vocês perceberem essas poucas manchetes que eu peguei, aqui, o Brasil teria pago propina para o Rio ser escolhido. Polícia Federal faz buscas contra Nussmann em operação de compra de votos para os Jogos do Rio. Agora, o que mais me chocou foi essa última manchete. A dívida pública do Rio de Janeiro cresceu 330% em 4 anos. Aí a gente vê por que é que professores não recebem, policiais não recebem, a cidade está um caos, e uma cidade maravilhosa está um caos. Isso tudo é o poder do pecado, o poder da corrupção, que tem a capacidade de provocar tudo isso. A gente está no 2º episódio da nossa série de reflexões sobre a reforma, combatendo conceitos equivocados que fazem a gente entrar num ciclo enganoso. E hoje nós vamos estudar o 2º conceito equivocado, que tem a ver com escolhas, com eleição. E como o ano que vem nós teremos eleições novamente, e em outubro, daqui exatamente a um ano, nós vamos exercer a nossa liberdade de escolha. Será? Será que as nossas escolhas são livres? Ou as nossas escolhas são influenciadas? Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato.
número mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. Começa agora o programa do partido com orçamento baixo. Vocês entenderam? As nossas escolhas, elas são influenciadas por alguma coisa externa. Nós somos influenciados por uma boa produção, por uma boa música, e para parecer que a ideia que está sendo apresentada é uma ideia muito boa. Na verdade, o que acontece todo ano é isso daqui. Uma pessoa não produzida sendo produzida. Nós votamos em algo falso, em pessoas falsas, em ideias falsas. E nós achamos que nós estamos escolhendo. E é o que aconteceu esse ano. Nós estamos vendo que tanto um lado quanto o outro tem o mesmo objetivo de vida: roubar dinheiro até não querer mais. Então eu quero que você comece a pensar muito sério. Daqui a um ano teremos eleições. Que você não se deixe levar por propagandas muito bem elaboradas, muito bem produzidas. Mas que você também esteja atento agora às escolhas, às suas escolhas de vida. A vida é feita de escolhas, e a todo momento estamos participando de pequenas eleições, pequenas escolhas, porque eleição tem a ver com escolha, relativa à minha vida. Por exemplo, que profissão escolherei? O que eu serei quando crescer? Eu casarei ou comprarei uma bicicleta? Que roupa usarei hoje? Prefiro comer um doce ou prefiro ficar sem barriga? São escolhas, são eleições que a gente faz. Pense um pouco nas decisões que você tomou das 5 horas da tarde até aqui. O que levou você a decidir estar aqui nesse momento? Que decisões influenciaram você a tomar essa escolha, a tomar essa decisão? Prêmio Nobel de Literatura em 1971, Pablo Neruda, escritor chileno, certa vez ele escreveu isso: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Percebam? A gente dá mais ênfase às escolhas do que às consequências, mas toda escolha nossa é determinada pelas consequências. Por exemplo, o que leva você, que está aí sentado, a não levantar e vir me esganar? Dá um soco em mim. Por que você não faz isso? Às vezes você sente vontade. Às vezes até eu sinto vontade de fazer isso comigo. Nem eu me aguento às vezes. Por que você não faz isso? Por causa das consequências. O que vão pensar de mim? Eu posso ser preso. Podem chamar a polícia. Ou alguns que gostam do pastor vão querer bater em mim. Você percebe? As nossas escolhas não são livres. Nós escolhemos baseados nas consequências, em aquilo que acontecerá conosco. E agora com relação à fé. Nós escolhemos a Deus? Nós conseguimos chegar até Deus por vontade e iniciativa própria? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, alguns versículos para ajudar a gente a entender isso. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Os homens comigo, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As mulheres, 4. Porque Deus nos escolheu em Ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Homens, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente como amado. Um sentimento comum a todos nós, homens, mulheres, crianças, bebês, adultos, idosos, é o terrível sentimento de culpa. A culpa é uma companheira de caminhada que faz questão de grudar no nosso coração. E eu lembro o quanto foi difícil para mim encarar as minhas culpas. Eu já era casado com a Letéia, já tinha o Caio devia ter lá os seus 3, 4, 5 anos. E eu fui fazer terapia por um tempo, precisei fazer. Aliás, terapia não é para quem é louco. Terapia para quem não quer enlouquecer. É muito bom. É uma questão de higiene emocional, higiene psicológica. Recomendo fortemente a quem quiser se conhecer, a terapia é um instrumento maravilhoso de Deus. Porque se você tem dor de dente, o que você faz? Vocês vão no dentista ainda? Sério? Eu também. E dor da alma? A gente vai para onde? Deus pode curar a dor de dente? Lógico que Ele pode, Ele tem o poder disso. E por que é que Ele não cura muitas vezes? Porque Ele deu conhecimento à humanidade de poder liderar essa questão de dor, tratar a dor dos dentes. Dor da alma é a mesma coisa. Deus concedeu conhecimento, sabedoria para bons profissionais ajudarem a gente nisso. E nesse processo, aí eu fui então conversar com a minha terapeuta, que era uma psicóloga cristã. E nas conversas é muito interessante. Primeira vez que eu fui lá, eu pensei assim, eu não vou ter nada para falar, eu sou pastor, né, filho de presbítero, desde que eu nasci estou na igreja, eu estou bem na fita, dou dízimo, oro, eu estou bem. E é engraçado, quando a gente começa a revirar o que está aqui dentro, a coisa começa a brotar. Até que então veio uma lembrança muito forte. Os mais jovens não vão saber o que é isso, depois perguntem para o tio aqui, tá bom? Disco arranhado. Parecia um disco arranhado. Talvez para vocês mais jovens não faça nem sentido isso que eu estou falando. Vocês são da geração do MP3. Mas me procurem depois para explicar o que é esse tal do disco arranhado. Mas era uma frase que não saía a todo momento da minha cabeça. Tudo que eu fazia, de bom ou de ruim, vinha essa voz dizendo: você não é bom o suficiente. Você não fez certo. Você podia ter feito melhor. E era aquela voz me atormentava dia e noite. E eu não conseguia lidar com isso. E aí no processo, vamos conversando. E a primeira tentativa nossa, como a gente viu domingo passado, quando a gente é deparado com o nosso erro, o que a gente faz? A gente encontra culpados. E quem são os culpados no primeiro momento? É a gente? Não, os outros. Aí eu fui encontrar os culpados. Porque meu pai, porque a minha mãe, porque os meus irmãos. E então a psicóloga, ela falou assim para mim: Eugênio, quem na tua família disse isso para você? Que você não era bom o suficiente? E eu fiquei assim, quieto, embasbacado. Ninguém nunca me disse. Mas, Damares, se você visse o jeito que eles me olham... E ela falou assim: mas eles estão dizendo alguma coisa ou você está tentando adivinhar o que eles estão pensando a partir do que você está olhando deles? Caramba, eu sou louco. Não. É que é um processo todo nosso. A gente olha para o outro e pensa assim: ele me olhou de cima a baixo, ele está me recriminando, ele está me culpando, ele acha que eu fiz alguma coisa errada. Será que eu estou com a roupa certa de estar aqui? Será que o meu cabelo está bagunçado? Será que eu estou com um pedaço de pão eu comi e não comi direito?
A gente começa a pensar, a querer adivinhar o que os outros estão pensando sobre a gente. E sempre nesse sentido, achando que os outros estão ocupando a gente. E sabe o que eu aprendi disso? Quando eu olhava para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, e achava que eles estavam me reprovando, existia alguém que estava me reprovando, mas não era eles. Quem estava me reprovando? Eu mesmo. Eu estava me reprovando. Eu é que não sabia lidar com essas questões internas. Um médico e escritor suíço, já falecido cristão, chamado Paul Tournier, olha que legal que ele escreveu num livro chamado Culpa e Graça. É o medo do julgamento dos outros que nos impede de sermos nós mesmos, de nos mostrarmos tal como somos, de manifestarmos nossos gostos, desejos e convicções, de nos desenvolvermos. O que Paul Tournier está falando aqui? A gente tem tanto medo, ou melhor, a gente tem tanta vontade de ser aceito, que a mesma intensidade desse desejo da gente ser aceito acaba descambando para esse medo da gente ser rejeitado. E aí a gente se força a fazer coisas que não tem nada a ver com a gente. Para agradar o outro, aí eu tenho que me portar de uma maneira que eu acho que o outro quer que eu faça. E isso vai me adoecendo. Vai me tornando alguém completamente enlouquecido, neurótico. A gente faz coisas inimagináveis por causa da culpa. Whose idea was this? Did you think this was a good idea? Look at brother's face. Who got the paint out? Brother did? How'd he get it? He built with stairs, did he? He what? He built with stairs. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built the stairs, did he? How come you didn't tell him no? Who's the big brother? You are. How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh? Are you guys in trouble? Yes, Daddy. Right, Daddy? What should we do? I don't know. I don't know. You guys got paint everywhere downstairs. Yeah. Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys have paint everywhere. In the hair, Daddy? In the hair, Daddy? Yeah, in your hair. And my face? Yeah, you have it all over your face. Yeah. And my teeth? How do you think we're gonna get this paint off? My hair now? What is funny? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys are gonna be in a timeout, you know that, right? Yep. Nope. Yep. I don't think this is funny at all. It's not funny. You guys are in big trouble. Both of you guys are in big trouble. What? Daddy? Both of you guys are in big trouble. What, Daddy? Both of you guys are in big, big trouble. Yeah. Big trouble, Daddy? Big trouble. Trouble?
It's not funny. Not funny. You guys are going to bed with no juice. No juice tonight. You understand that? Yeah, you can do it now. Because I'm not very happy right now. Yes. There's no more juice now. No more juice. And no more juice. Yeah. No juice. We're going to have to get you guys cleaned up. Yeah. And my face. My hair. Yeah. Your face and hair. I'm mad. And downstairs, you guys made a big mess downstairs. Who's going to clean that up? Yeah, the big mess. Brother? Are you going to clean it up? Who's going to clean it up? He is? Why? Looks like you were playing in it too. Were you playing in the paint too? You were? Do you have any paint on you? Yeah? Okay. Well, we're going to have to get cleaned up. O que acontece com a gente até hoje assim, né? A gente vê uma situação dessas, a gente lembra da gente. Quem que aprontou isso? O outro. E percebe a culpa, o que a culpa faz? Eles sabiam que estavam enrascados. E eles não sabiam como reagir. Estavam envergonhados. Quando nós assumimos a nossa culpa, a gente começa a dar desculpa. Se todo mundo tem esse sentimento de culpa que acompanha a gente desde que a gente é pequenininho, basta ver um bebezinho, né? Quando ele está fazendo arte. Chega um adulto no lugar, o bebê esconde. Porque ele sabe que está fazendo algo que não deveria fazer. Não é engraçado isso? Desde pequenininho, a gente já sabe disso. Para então tentar lidar com essa questão de culpa, a gente dá desculpa, a gente diz que a culpa é do outro, e o pior de tudo, como ser humano, a gente cria um negócio chamado religião. Religião. Qual que é a conversa da religião? A religião parte dessa ideia. Não importa qual seja a religião, de qual país. Todo ser humano é culpado. E como é que o ser humano vai lidar com culpa? Ele tem que aliviar sua culpa diante de Deus. Então a religião é o filho todo pintado no rosto, no cabelo, no dente, no ouvido, tentando fazer o pai rir. Está rindo do que, pai? Não tem graça. Aí quando o filho percebe que o pai dá uma engasgada e ri, o que o filho faz? Começa a forçar a risada. Para forçar o pai a aceitá-lo. Isso é religião. Religião é quando a gente é pego no flagra, a gente tem a culpa, está escancarada no nosso rosto, no nosso cabelo, e a gente percebe que por mais que o pai esteja indignado com aquilo que a gente fez, o pai ama. E o pai acha engraçadinho o jeito do filho. E o filho então tenta convencer o pai de que a coisa não é tão séria assim. Presta atenção em mim. A religião faz a gente acreditar que se a gente fizer tudo certinho, a gente será aceito por Deus. Só que isso é um engano. Como a gente leu no versículo 4, alguém pode ler para mim Efésios 1, 4? É um versículo importantíssimo que se repete em outras passagens do Novo Testamento. Efésios 1, 4. Não sei se vocês conseguem perceber a grandeza da afirmação que Paulo faz nesse versículo. Antes da criação do mundo, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Antes de existir o nosso universo, antes de existir os planetas, antes de existir a Via Láctea, antes de existir o planeta que gira ao redor do Sol, antes de existir humanidade, Deus nos escolheu a todos nós. Antes de existir religião. Por isso que a religião é uma ideia tosca, é uma ideia que tem a sua validade cultural e social, mas ela não consegue cumprir aquilo que ela se propõe, fazer o ser humano religar-se a Deus. É impossível. Por quê? Porque Deus nunca se desconectou da gente.
Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. As nossas escolhas são influenciadas pelas consequências, lembra? E a escolha de Deus não é influenciada por nenhuma consequência. Deus não é forçado. Deus não olhou assim para a gente e pensou: você está fazendo tudo tão certinho, eu vou aceitar você. Deus já aceitou antes. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Quando os nossos filhos fazem arte, a gente concorda com os erros deles? Não, não concorda. Agora, por causa disso, a gente chega e manda eles embora de casa? A gente continua amando. Pode até rir, né, dos erros que eles cometem, só que a gente ama. E a gente quer que os nossos filhos resolvam, consertem isso. Preste atenção. Se Deus escolhesse a gente porque a gente é bom, isso seria a mesma coisa que um delegado do Comitê Olímpico Internacional escolher o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 porque recebeu propina. O delegado do Comitê Olímpico Internacional escolheu o Rio de Janeiro porque ele recebeu algo em troca. Se Deus escolhe a gente porque a gente é bom, Deus receberia propina. Isso se chama corrupção. Por isso é impossível. Ninguém de maneira religiosa consegue mostrar a sua credencial para Deus. Deus, olha aqui, eu sou bom, eu sou santo. Porque não é verdade. E onde é que entra então a questão da fé humana? Já que nessa nossa relação com Deus envolve fé, onde é que entra a nossa questão de fé? E nós vamos ler mais 3 versículos lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, o segundo conceito equivocado que a gente está se baseando é o seguinte: o ser humano é livre para escolher entre o bem e o mal. O ser humano é livre para escolher entre Deus e uma existência longe de Deus. Esse é um conceito errado. Como vimos domingo passado, desde o momento em que nós caímos, o nosso coração já é inclinado para o mal. As consequências estão destinadas ao mal. Nós gostamos de viver uma vida egoísta. Lembra dos bebezinhos? Puxando a chupeta, o irmãozinho chorando, não estou nem aí que você está chorando, o que importa é que eu não chore. E as consequências são essas, até hoje, desastrosas. O que esse texto, então, está apontando para a gente é sobre isso. Como que a gente vai conseguir vencer esse conceito equivocado? Da seguinte forma. Versículo 8 diz assim: vocês são salvos pela graça e por meio da fé. E isto não vem de vocês. O que não vem da gente? A salvação, a graça ou a fé? Nenhum dos três. Nós não conseguimos nos salvar, porque Deus salva pecadores. A graça não vem de nós, porque a graça é de Deus. E a fé é um presente de Deus. Perceba então, você não nasce com fé, você nasce com não fé. Você não consegue acreditar em Deus. A sua tendência é essa. Se você não chora, você não vai conseguir aquilo que você quer tanto. Você se empenha, você se esforça para conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque fé envolve isso. Eu descansar na bondade de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É uma escolha livre de Deus. Então, se eu não preciso fazer coisas boas para que Deus me aceite, por que eu tenho que fazer coisas boas, Altamir? Por que eu tenho que fazer coisas boas, Cida? Adriana, por que eu tenho que fazer coisas boas? Porque toda religião ensina isso, não é? Eu preciso fazer coisas boas para ser aceito por Deus. Mas se eu já sou aceito por Deus antes de existir o mundo,
Se ele já escolheu a humanidade antes de criar o mundo, por que raios eu preciso fazer coisas boas? O versículo 10 vai explicar isso para a gente. Quem pode ler para a gente, por favor? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, a religião diz: faça coisas boas e então você será aceito por Deus. O cristianismo diz: você é aceito por Deus. O resultado disso? Faça coisas boas. Percebe a diferença? Ela é enorme. Não é mais uma obrigação. Eu não tenho que fazer coisas boas para ser aceito por Deus, mas é gratidão. Deus me aceitou. Cantamos isso. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E porque Ele me ama, em gratidão eu vou fazer coisas boas. E que coisas boas são essas? Um produto que não tem preço, que não está à venda. Um produto que move o mundo. Esse produto é o ser humano mudado. Nós somos o Expresso Ação, uma ONG que trabalha em rede para devolver a dignidade das pessoas, com ações nas áreas de saúde, esporte, educação, cultura, lazer e meio ambiente. Somos agentes da mudança humana e esse é o nosso produto. Você também pode comprar essa ideia. Entra no nosso site www.expressoação.org.br e entre em contato com a gente. Um produto que não tem preço, que não está à venda. Um produto que move o mundo. Esse produto é o ser humano mudado. O Expresso Ação é uma ONG que trabalha para resgatar a dignidade das pessoas, através do esporte, da educação, da cultura, do lazer e do meio ambiente. Ser agente da mudança humana, esse é o produto do Expresso Ação. Você também pode comprar essa ideia. Acesse o site expressoação.org.br e entre em contato. Um produto que não tem preço, que você deseja, mas não pode comprar. Um produto que move o mundo. Esse produto é o ser humano mudado. O Expresso Ação é uma ONG que trabalha na recuperação da dignidade das pessoas, em ações nas áreas da saúde, da educação, do lazer, do meio ambiente e da cultura. Todos temos o direito de mudar, de se superar, de ter uma história digna, se realizar. Esse é o produto do Expresso Ação. De apoiar, indicar o caminho, sonhar, ganhar a vida. Você também pode comprar essa ideia. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho e participar, acesse o site expressoação.org.br e entre em contato. Expresso Ação. Nosso produto é o ser humano mudado. O Simval eu conheci semana passada. É o cara que desenvolveu esse projeto.
faz 12 anos. Eles estão com esse objetivo, mudar o ser humano. Deus tem colocado no coração da gente que a gente seja um amor em movimento, vidas transformadas, que transformam vidas. E por que é importante a gente estudar tudo isso que a gente está estudando hoje? Pelo simples fato de que quando a gente sabe que Deus aceitou a gente, e Deus aceita cada pessoa desse mundo, isso deve mover o nosso coração. A ingratidão a esse Deus amoroso, a amar essas pessoas, amar as pessoas. Calvino falava assim: o conhecimento de Deus produz o conhecimento sobre si mesmo. Nós estamos falando sobre Deus para que quando a gente tiver esse encontro com Ele, a gente comece a olhar para a gente mesmo e se livre dessas culpas que nos aprisionam ao passado e consiga caminhar rumo ao futuro, na transformação da nossa vida e na transformação de outras pessoas. Porque foi para isso que nós somos criados, para em Cristo Jesus fazermos boas obras, fazermos o bem, mostrarmos o amor de Deus. Vamos orar nesse momento por nossas vidas.